Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Você sabe dizer o que é pecado? Qual o conceito? O que significa? Hoje em dia não é muito difícil da gente se deparar com frases como, por exemplo, não é pecado se te faz feliz. Essa é uma das frases que hoje em dia é muito falada no meio secular. Pessoas que não sabem o que é o pecado, o que significa pecado. E neste vídeo nós estaremos destrinchando para você o que é o pecado. Bem, o significado da palavra pecado é desobediência a um preceito ou a uma regra. O pecado, no seu sentido original, é uma violação a uma regra, a um preceito. Quando a gente fala de uma pessoa que está com uma vida cristã, o pecado contra Deus é uma desobediência a Deus. Então, o pecado, ele é tudo aquilo que faz com que eu fuja da vontade de Deus para a minha vida. Todas as vezes que eu fujo ou que eu me desvio daquilo que Deus planejou para a minha vida, eu estarei pecando. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Deus, ele tem um modelo ideal com o qual ele deseja, ele almeja que o ser humano se comporte daquele jeito, daquela forma. E quando nós fugimos desse modelo que Deus tem para o ser humano, nós estamos pecando. O pecado, ele é uma transgressão à vontade de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que nós se desviamos da vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos pecando. O pecado, ele tem suas consequências, sendo neste mundo ou na vida eterna, na eternidade. Muitas pessoas pecam, vivem a sua vida pecando e não vão ter a colheita, o resultado, não vão ter o seu salário neste mundo, mas vão ter na eternidade. Por isso que muitas pessoas, elas não ligam para o pecado, porque para elas o pecado é algo que a gente faz e que a gente colhe aqui nesse mundo. Mas nem todos os pecados são assim. Tem pecados que a gente vai cometer eles e a gente vai colher do fruto dele aqui mesmo. Mas tem pecado que a gente vai pecar toda a vida e a gente só vai colher na eternidade, depois que a gente morrer. Então, nem todo pecado vai ter suas consequências aqui nesta vida, neste mundo. Tem muitos pecados que nós vamos cometer que só vamos pagar na eternidade. Uma questão muito importante é que muitas pessoas acham que o pecado é somente aquilo que nos traz culpa. E não, nem todos os pecados traz culpa para a nossa vida. O pecado, ele é algo prazeroso, bom. Porque se o pecado fosse ruim para a nossa carne, nós não pecaríamos. Nós viveríamos a vida sem pecar. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus, porque ele viola os princípios que Deus tem para o ser humano. Mas o pecado, mesmo sendo bom, mesmo o ser humano gostando dele, ele viola os preceitos de Deus. Então, aquela pessoa que diz, não é pecado se te faz feliz, ela está enganada. Porque o pecado não é algo que me deixa triste. Existem pecados que quando a gente sabe a real situação dele, quando a gente tem total saber, conhecimento do que é o pecado, quando nós pecamos, nós nos entristecemos, porque sabemos que estamos pecando. Mas muitas pessoas pecam e não se entristecem e acham bom. Por quê? Porque o pecado, se ele fosse ruim, ninguém pecaria. Mas aí é que está o problema. O pecado, ele é algo que nos traz alegria, mas nos afasta de Deus. Que é a única alegria que nós precisamos. A alegria que vem de Deus. O pecado te afasta de Deus. Então, quando alguém prega contra o pecado,
Ele não está pregando contra a pessoa, está pregando contra a prática que te afasta de Deus. Quando alguém diz, se converta dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, ele está dizendo, Deus quer se aproximar de você. Deus quer ter um particular com você. Então, o pecado é isso, é algo que te afasta de Deus, é algo que viola os preceitos que Deus tem para a humanidade. E como é que a gente sabe o que é a vontade de Deus para a nossa vida? Só há um jeito, é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não é através de um profeta, não é através de alguém que vai falar alguma coisa, não é através de um sermão, é através da palavra de Deus. Então, para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, é necessário ler, meditar, ouvir, conhecer a palavra de Deus. Porque somente através dela é que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se na palavra diz que a vontade de Deus não é que eu faça tal coisa, é porque isso vai nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Então, se tem algo que eu gosto muito e que eu não quero deixar por amor a Deus, é porque eu não aceito Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós precisamos colocar Deus como primeiro lugar na nossa vida. E se nós não somos capazes de deixar qualquer prática para servir a Ele, nós não estamos servindo a Deus de verdade, porque estamos colocando Ele em segundo lugar. Precisamos servir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, independentemente do que a gente precise deixar para trás. Entenda que todo ser humano é pecador na sua natureza. Todos pecaram, a Bíblia diz. Mas a Bíblia vai dizer também que Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu ao mundo, morreu na cruz do Calvário para que todos pudessem ter a oportunidade de ser salvos por Ele. Basta aceitar, basta procurar mudança espiritual na sua vida. Basta dizer, Cristo, eu sou um pecador e eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Arrependa-se dos seus pecados, porque Deus, Ele está disposto a te perdoar. Amém? Espero que eu tenha sanado sua dúvida com esse vídeo. Que Deus te abençoe. Fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.